Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Obrigado, pastor, por mais uma oportunidade. É muito bom estar servindo o Senhor na 8ª Igreja do Nazareno, porque a gente tem a oportunidade, irmãos. Basta querer, né? Basta querer que o Senhor conduz todas as coisas. Trazer uma palavra para os irmãos que se encontram em Gênesis 26. Estaremos lendo do versículo 12 ao 25. Vamos falar um pouquinho a respeito de poços entulhados. Amém? Gênesis 26, do 12 ao 25. A palavra do Senhor diz assim: naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor abençoou Isaque. Ele prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos e ovelhas e bois, e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinha sido cavado pelos servos de seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavavam o vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, dizia a eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Desta vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e eu abençoarei, multiplicarei os seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local, e seus servos cavaram outro poço. Amém? Pai, eu te dou graça por mais uma vez, Pai, estar diante da tua presença, Senhor. Peço que o Senhor, Pai, tome a minha voz nessa hora, Pai, tome a minha boca e fale ao teu povo, Deus. Usa-me, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Dê direção, Pai, através do teu Espírito Santo, e que a sua palavra, Pai, seja como uma semente que caia em terra frutífera, Deus, e que ela venha frutificar, Pai, e que ela venha fazer efeito nessa tarde, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém. A narrativa de Gênesis acontece pela figura de Isaque, um personagem importante da Bíblia, filho de Abraão e Sara. Isaque era um servo escolhido por Deus, e logo a sua vida, a sua descendência estava totalmente ligada às promessas que o Senhor fez lá atrás a Abraão, seu pai. Na terra do Egito, onde acontece essa narrativa, mais precisamente na região da Palestina,
onde havia seca, onde havia fome. Esses fatos normalmente são muito comuns ao longo do decorrer de Gênesis. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, em Gênesis 12, volta aí comigo, por favor, irmão. Gênesis 12, 10, 13. Você vai entender que essa narrativa do deserto, da terra seca, acontece um pouco lá atrás com Abraão. A palavra do Senhor diz assim: naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se das fronteiras do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios vierem, dirão: é mulher dele? Vamos matá-lo para ficar com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me matarão também. É interessante que lendo Gênesis e entendendo essa narrativa do que aconteceu com Abrão e Sarai, um pouco mais para frente, seu filho Isaac vai passar pela mesma situação. Abraão tinha as bênçãos do Senhor em cima da sua vida, mas por algum medo, por algum deslize, Abraão resolve mentir. Ele diz para sua mulher: se o povo daquela terra perguntar, diz que você é minha irmã. Sarai era uma mulher muito formosa, muito bonita, e ele tinha medo do pessoal matar ele para ter acesso à sua mulher Sarai. E é interessante que por meio dessa mentira, por meio desse pecado, a mesma coisa vai acontecer com Isaac. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho, irmãos. O vento está virando as páginas. Abra sua Bíblia um pouquinho comigo, irmãos. Gênesis 26, o 1 e o 7, onde a gente estava lá lendo. Gênesis 26, 1 e o 7. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O 7. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão matar por causa dela. A mesma narrativa que acontece com Abraão, seu pai, acontece com Isaac. E da mesma forma, o pecado acontece com Isaac. Ele mente. Ele combina com sua mulher Sara, com sua mulher, Rebeca, de falar para aqueles homens, caso eles viessem a procurar, que ela era irmã dele. E é interessante, irmãos, que quando a Bíblia se refere à mentira, quando a Bíblia se refere a pecado, essas coisas não ficam encobertas aos olhos do Senhor. E o capítulo 16 continua na narrativa da história de Isaac, Abimeleque. E logo um pouco mais à frente você vai ver que o rei Abimeleque sai na sacada do seu palácio e ele começa a observar Isaac. E nessa hora quando ele observa Isaac, ele vê que Isaac acaricia Rebeca de uma forma diferente. Não é um carinho de uma forma a qual nós temos com uma irmã. E naquela hora passa um filme novamente na cabeça do rei. Não é possível que Isaac está fazendo a mesma coisa que seu pai fez. É interessante que a narrativa lá atrás com Abraão diz que o rei Abimeleque tem um sonho, a qual o Senhor aparece para ele e se revela para ele em sonho e diz: não possua essa mulher, não possua Sara. E o rei se levanta, fala com o Senhor e diz:
mas por que eu não posso só possuí-la? Afinal, ela é irmã de Abraão. E o Senhor se revela ao rei Abimeleque e diz: não a possua, porque na verdade ela é mulher de Abraão. Aquela cena se repete, nessa vez um pouco mais à frente. Na verdade, por volta de 230 anos, um pouco à frente, acontece isso com Isaac. E o rei, já sabendo que haveria maldição caso ele possuía tanto a mulher de Abraão como a mulher de Isaac, vem dar um decreto naquele reinado, que todos aqueles que por alguma forma tentar se levantar ou resolver tocar na vida de Isaac e na vida de Sara serão mortos. E a narrativa continua. Após o decreto do rei, que qualquer um que tocasse tanto em Isaac como em Rebeca seria mortos, há uma bênção liberada sobre a vida de Isaac. Isaac começa a cavar os poços que eram outrora do seu pai. Isaac começa a retirar as pedras. Isaac começa a retirar os entulhos que estavam naqueles poços. E aí o Senhor me levou a refletir sobre essa palavra e a entender que na maioria das vezes, que na maioria da nossa caminhada com Cristo, nós somos comparados a poços. E por alguma circunstância, por alguma adversidade da nossa caminhada, da nossa vida, pedras acabam caindo nesse poço que somos nós. Entulhos acabam caindo nesse poço. E é interessante que os servos de Isaac caminham, acham poços, retiram toda aquela sujeira, e daqueles poços que estavam, começa a jorrar uma água pura, uma água que vai trazer vida. A gente sabe que no deserto a água é praticamente fundamental para se viver, para se poder plantar. E Isaac vai cavando aqueles poços que outra hora era do seu pai. Isaac começa a prosperar no reino, começa a ficar uma pessoa influente, começa a ter gado, começa a ter plantação, começa a ter notoriedade naquele reino. E o rei Abimeleque fica preocupado, porque ele passa a ser uma pessoa mais influente, mais poderosa do que ele, e ordena que Isaac saia daquele reinado. Isaac sai e vai ter em outro local. E é interessante que mais para frente nesse local há um outro poço entulhado. E ele pede para os seus servos: desentulha esses poços. Desentulha, tira a pedra, tira o lixo, porque há água naquele lugar. É interessante que eu acredito que Deus nos vê dessa forma. Quando nós chegamos na casa do Senhor, quando nós já estamos estabelecidos na casa do Senhor, mas de alguma forma há algo para tirar de nós. Alguma pedra, algum empecilho que precisa ser retirado. E eu acredito que Deus me trouxe a essa palavra para a vida dos irmãos, porque nessa tarde é dessa forma que Deus vai fazer. Deus vai tirar algumas pedras do nosso poço. Deus vai tirar um entulho. Deus vai tirar talvez aquela terra que estava por cima e que impedia das pessoas virem até nós e encontrarem água. Eu acredito que no mundo há uma configuração parecida com o deserto. O mundo está sedento da palavra, o mundo está sedento de conhecer Jesus, e o mundo vem nesse deserto caminhando seco, com a boca seca daquilo da verdade de Deus. E de repente, o mundo lá fora, as pessoas lá fora enxerga eu e você, na certeza da qual seríamos poços, que estaríamos com uma água que mataria a nossa sede, que mataria aquela sede. E o Senhor nessa tarde quer tratar comigo e com você dessa forma. Ele quer tirar uma pedra, Ele quer tirar um entulho, Ele quer deixar tudo limpo, irmãos, para que a hora que alguém chegar diante de nós, nós somos poços perante o mundo, nós somos poços perante um deserto, e de dentro de nós precisa jorrar uma água pura, uma água limpa, uma água que vai matar aquela sede, aquela fome da palavra de Deus.
A palavra continua. Isaac continua avançando, continua cavando os poços. E quando a água pura sai daquele local, os pastores daquela região entram em contenda com Isaac. É interessante que o poço estava ali, o poço estava naquela região, o poço estava tampado com sujeira, com pedras, e ninguém se importava com aquele poço. E aí Isaac chega, retira aquilo, aprende como foi com seu pai, deixa aquele lugar puro, deixa aquele lugar santo, e ele começa a prosperar. E aí vem alguém diante dele e fala: esse poço era nosso, por que você está usando esse poço? Por que você está pegando essa água desse poço? Ela é nossa. Mas é interessante que ninguém se prontifica a limpar, ninguém se prontifica a deixar puro, para que ele venha a ser bênção na vida, para que ele venha a ser um poço, que a função dele é dar água. Talvez na sua vida tenha sido dessa forma, irmãos. Você está buscando, você está clamando, você está dia após dia vindo à igreja, clamando, orando pela sua família, e você parece que nada vai acontecer. Mas de repente vem um enviado de Satanás e fala: ei, esse poço é meu. Ei, a sua família é minha. Ei, essa adversidade é minha. Esse problema é meu. Mas espera aí, estava tudo quieto, estava tudo com pedra, estava tudo entulhado. Eu resolvi limpar, eu resolvi orar por aquela situação, eu resolvi orar por aquele pecado, eu resolvi orar pelo meu familiar. E como que você vem dizer que isso é meu? Não, isso não é meu. E Isaac, para não criar mais contenda com aqueles pastores daquela região, resolve ir um pouco mais à frente. Ele resolve caminhar um pouco mais. E caminhando um pouco mais, o que Isaac encontra? Outro poço, irmãos. Outro poço que está fechado. Outro poço que está com pedra. Outro poço que está com barreiras. E a Bíblia vai dizer que Isaac caminha naquele lugar, retira, deixa limpo aquele poço, e ele chega à terra chamada Berseba. É interessante que quando Isaac chega a essa terra, o Senhor fala com ele. O Senhor fala com ele que aquele local onde ele foi estabelecido é o local que verdadeiramente o Senhor vai abençoar Isaac, porque é um lugar que traz calma, é um lugar onde não há contenda, é um lugar onde não há brigas por um poço, não há brigas por vários poços, não há brigas pela minha vida, pela sua vida. Eu acredito que esse lugar chamado Berseba se refere ao altar do Senhor. É quando nós chegamos, é quando nós entregamos os nossos problemas, e é quando o Senhor fala: esse é o lugar que eu vou tratar com você. Esse é o lugar que, quando você colocar os seus pedidos, quando você colocar as suas orações, não haverá briga, não haverá contenda. Ninguém se levantará para dizer: ei, isso aí é meu. Não. O altar do Senhor é um poço grande, onde jorra água pura, onde jorra água para matar a minha sede, a sua sede de Cristo. É interessante que o Isaac não só limpa aquele poço, mas como ele levanta um altar. Quando Isaac levanta um altar ali, irmãos, eu entendo que há um propósito desse. Quando nós levantamos um altar no propósito de alguma coisa, o Senhor se revela a nós. Isaac cavou o poço. Isaac levanta um altar no sentido de consagração e adoração. E Berseba passa a ter um novo significado na vida de Isaac. Ele passa a ter um significado de juramento. Juramento que ali haverá uma prosperidade vinda da parte do Senhor. Altar que haverá um juramento das bênçãos do Senhor sobre a vida de Isaac. É terra prometida. Aquele lugar onde não haveria mais contenda, onde Isaac não precisará cavar mais poços, é o lugar da bênção do Senhor. É onde a descendência abraâmica
de Isaac se revela. É onde ele prospera com o seu povo. É onde ele prospera com o seu povo, com seus descendentes, com aqueles servos. É um lugar maravilhoso de Deus. Talvez, irmãos, estejamos acomodados em gerar. Talvez estejamos acomodados em vir à igreja todos os dias, em passar as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, em achar que vindo na igreja somente, dia após dia, culto após culto, acharemos um poço normal, quando na verdade o Senhor fala ao meu coração e ao seu: caminhe um pouco mais, invista um pouco mais, clame um pouco mais, entenda um pouco mais que o que eu tenho para você está um pouco mais ali na frente. Chegará um tempo na minha vida e na sua, irmãos, que não haverá conflitos. Chegará um tempo na minha vida e na sua que haverá paz, que não haverá guerra, que o pecado irá se levantar contra nós, as acusações irão se levantar contra nós, mas nós seremos um poço de água limpa, totalmente pura. E é interessante que a palavra de Deus em João 7,38 diz que aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão águas vivas e puras. E eu acredito que nessa tarde o Senhor quer que a minha vida e a sua seja dessa forma. O Senhor olha para mim, olha para você, e Ele entende que de mim, de você, precisa fluir água viva. O que é essa água viva? É uma água que, quando alguém lá fora, quando alguém dentro da nossa casa, quando alguém dos nossos familiares precisar, encontrará em nós um poço com uma água saudável, uma água pura, uma água fresca que vai matar a sede. Amém? Eu acredito que na minha vida e na sua é dessa forma. Quando a gente se posiciona, irmãos, quando a gente traz para nós a dor de um irmão, uma luta de um irmão, o Senhor começa a trabalhar no nosso favor. Nós estamos passando por um momento, eu estou passando, eu e a minha casa, minha família, por um momento de luta, em favor de um irmão dessa igreja, em favor de uma família dessa igreja. É interessante que quando nós nos posicionamos como guerreiros, como alguém que tem uma água pura para oferecer para aquela família que não está enxergando, ou não está enxergando um poço logo à frente, é interessante que o inimigo se levanta, é interessante que há guerras, é interessante que há uma dificuldade que parece ser como pedras que queira cair dentro daquele poço. E aí o Senhor, ao longo da minha caminhada, coloca algumas pessoas importantes na minha vida, pessoas que, quando eu ligo ou quando eu converso, Deus usa para dar uma direção, Deus usa para dar uma palavra. Essas pessoas são fundamentais na minha vida, são amigos de fé, que não estão na mesma igreja que eu, mas que entendem que basta um telefonema para você receber uma oração, basta você falar uma palavra, basta você passar uma dificuldade, e Deus usa aquelas pessoas. São poços, irmãos, que o Senhor coloca ao longo da nossa caminhada, que a gente sabe que se a gente correr para aquele lado, a gente vai encontrar água, a gente vai encontrar uma palavra. E olha para você ver, irmãos, como o diabo é astuto. Eu buscando uma conversa com esse irmão, ele me deu um exemplo. Chegou uma jovem na igreja dele, ele é obreiro nessa igreja. E no meio do culto, acontecendo o culto, essa jovem começa a chorar. Ela começa a chorar, ela vai ao altar, ela chora, ela chora, ela chora. Os irmãos da intercessão chegam até ela, conversa com ela, e após o culto, eles levam ela para um lugar e vão orar com ela. E aquela irmã,
abre o seu coração para os irmãos da intercessão e diz assim: irmãos, eu não posso estar vindo na casa do Senhor com o pecado. Eu não posso estar chegando diante do altar com o pecado. E os irmãos falando: mas irmã, o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que se revela a nós. É o Senhor que joga todo aquele mal, todo aquele pecado no mar do esquecimento, e algo novo vai acontecer na sua vida. A irmã fala: não, vocês não estão entendendo. Eu não posso estar servindo o Senhor aqui nessa casa e com esse pecado. E aí o Senhor direciona um daqueles obreiros, e ele começa a orar com a irmã. Ele começa a clamar ao Senhor, e aquela irmã vai sentindo confiança, e aquela irmã conta qual é esse pecado. Essa irmã já está há um bom tempo, queridos, na casa do Senhor. Essa irmã já está há um bom tempo clamando, buscando, servindo, e o Senhor colocou uma amizade na vida dessa irmã. E certo sábado essas irmãs saíram e foram até o centro de convivência na Feira Hippie. Eles foram ali, comeram um pastel, pastor, tiveram um tempo de comunhão com mais algumas pessoas. Essa outra amiga dela era muito próxima, e essa amiga, querendo agradar essa irmã, foi e comprou uma pulseira, e logo após o caldo de cana, o pastel, entregou essa pulseira para essa irmã. Essa irmã ficou feliz. Essa irmã ficou alegre, colocou a pulseira, achou bacana, achou que estava na moda. Foram embora, tudo bem. E mal sabia ela, irmãos, que havia uma maldição naquela pulseira. Aquela pulseira representava, acredito eu, que um espírito de poluição, acredito eu que um espírito maligno. E aquelas irmãs eram muito próximas uma da outra. E de repente aquela irmã começou a sentir um desejo por aquela outra irmã. E aí você vai entendendo, irmãos, como que o diabo é astuto. Como que o diabo quer jogar pedras nos nossos poços. Como que ele quer jogar a sujeira dele. Como que ele quer entulhar. Aquela irmã começou a sentir um desejo por aquela outra irmã. E de repente elas se beijaram. E aí eu não preciso entrar em detalhes, e você entende o peso que há nisso. Quando duas mulheres se beijam, quando duas mulheres que estão dentro da casa do Senhor passam por uma situação dessa. Quando aquela irmã, chorando, contou aquilo para o ministério de intercessão, logo o Senhor revelou que a maldição estava naquela pulseira. Uma pulseira, um presente, irmãos, que foi dado por alguém próximo de nós, trouxe esse tipo de maldição. E a irmã não queria aquilo. A irmã entendia que aquilo era errado. A irmã entendia que aquilo era pecado. E ela veio até a casa do Senhor, ela dobrou seu joelho no altar, e ela queria entregar aquilo. E o Senhor, pela misericórdia dele, usou o irmão, e aquele mal foi quebrado. A irmã estava como eu e você, querido, com o poço limpo, com o poço tratado, com o poço talvez jorrando água sem parar, água para ser sedenta as pessoas lá fora. E o inimigo de alguma forma queria tampar esse poço. E quando esse irmão contou esse fato, esse testemunho para mim, o Senhor ministrou ao meu coração. E Ele me levou a lembrar daquilo. E o Senhor fala para mim e para a sua vida nessa tarde: o que é que tem sido pedra no seu poço? O que é que tem sido sujeira que tem impedido dessa água pura subir? Talvez foi uma palavra, talvez foi um pecado de alguém próximo de nós, talvez foi uma notícia, talvez foi um simples presente que alguém muito próximo nos entregou e que transformou de alguma forma a nossa vida. Talvez foi uma luta a qual nós resolvemos entrar
e guerrear. E em meio à luta, em meio à guerra, o inimigo se levanta. Semana passada o inimigo se levantou, irmão, na minha vida, na minha casa. O inimigo trouxe discussão, o inimigo trouxe cegueira espiritual, o inimigo quis trazer contenda, o inimigo quis trazer um ponto final no meu casamento. Mas o Senhor é aquele que nos conduz ao longo da caminhada e fala: vai naquele poço, chamando e canta labadai, vai naquele poço e cava um pouquinho, vai naquele poço, irmã, vai naquele poço, tira um pouquinho das pedras, vai naquele poço, porque naquele poço talvez eu vou usar um servo meu, lamassuri anda labadai, eu vou usar aquele servo meu para trazer uma palavra e entender que a pedra que está caindo naquele poço é tão pequena, irmãos. Aquela sujeira que quis cair naquele poço é tão pequena. E talvez o inimigo nos cega às vezes. Numa situação tão pequena, queridos, se transforma em algo tão grande. Quando na verdade eu e você somos água potável para esse mundo. Eu e você somos água potável para nossa casa, para os nossos filhos, para nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso ministério. E não vai ser uma água, uma pedra qualquer, uma sujeira qualquer, uma terra qualquer que vai nos parar. Nesta tarde eu quero te desafiar a inclinar sua cabeça. E o Senhor vai te levar a entender o que é que tem sido uma pedra ou uma sujeira nesse poço. E eu quero te desafiar a lembrar o que é que alguém talvez te entregou, o que é que alguém talvez te disse, o que é que alguém talvez fez, que criou uma barreira, que está impedindo que essa água, que a palavra diz lá em João, que fluiria de dentro de nós como uma água viva, uma água poderosa, um rio poderoso. Eu e você perante o Senhor somos um rio poderoso, um rio que vai tirar todas as barreiras de Satanás, um rio que vai fluir dentro da sua casa, um rio que vai fluir dentro do seu ministério, dentro do seu emprego. Você é rio, irmão, você é rio, irmã. Há uma força que talvez aos nossos olhos nós não enxergamos, mas há como um rio violento que vem descendo, vem tirando todo o lixo, vem tirando tudo aquilo que não presta. Esse rio é você nessa tarde. Esse rio é você dentro da sua casa. Esse rio é você orando pelo seu familiar. Esse rio é você orando pelo seu cônjuge, orando pelo seu filho, orando pelo seu irmão, orando por essa dificuldade que talvez, aos olhos de muitos, seja uma tampa, talvez de pedra, de cimento, eu não sei. Mas o Senhor te convida nessa tarde a ser essa água poderosa. O Senhor te convida nessa tarde a ser aquele que crê nele, e que dentro de você fluirá uma água pura, cristalina, uma água poderosa, irmãos, que vai tirar o pecado, que vai tirar o engano de Satanás, que vai tirar o medo. Ei, assim diz o Senhor para você nessa tarde: não tenha medo, querido, eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado da sua casa, eu tenho cuidado das suas finanças, eu não tenho permitido que nada tenha faltado. E eu vou continuar sendo esse mesmo Deus. Porque assim como em Isaac, queridos, há uma promessa vindo de Abraão para as nossas vidas. Há uma promessa do Senhor vindo para as nossas vidas.
E que nessa tarde você tenha isso no seu coração. Você é um rio poderoso. Você é um rio que flui águas puras. E nada e ninguém dirá o contrário. O Senhor confia em você, querido, de ser um poço na vida de alguém. Você é um poço dentro da sua casa. Você é um poço que vai ajudar a sua esposa na dificuldade. Você é um poço que vai ajudar o seu familiar, o seu irmão, a sua mãe. Você é um poço. Oh Deus, você é um poço que vai retirar o pecado. As pessoas olham para mim e para você, queridos, na certeza de que temos algo a oferecer. Porque quando eu olho daqui para vocês aí embaixo, eu vejo o brilho do Senhor na vida de cada um de vocês. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o sol refletindo em uma água. Aquilo às vezes até cega os nossos olhos. E talvez é como o Senhor tem visto você nessa tarde. Você vai cegar, queridos. Você vai cegar toda a investida de Satanás. Você é a luz. Lamande, canta, lavadai. Você é a luz, querida. Você é preciosa nos caminhos do Senhor. Se você acreditar um pouquinho mais, se você abrir a sua boca e dizer apenas do meu amor, assim diz o Senhor, deixa o resto comigo que eu vou fazer a boa obra. Aleluias. Deixa comigo porque você é luz. Deixa comigo porque eu te escolhi. Deixa comigo, porque eu tenho me agradado da sua oração, assim diz o Senhor. A minha oração, querido, nessa tarde, é que você não torne como o poço de Ezeque, que significa discussão. Que você não torne como o poço de Sitna, que significa inimizade. Mas que o Senhor te conduza para Berseba e ali Ele estabeleça o seu poço de Reobote, que significa alargamento, espaço de sobra. O Senhor te vê como o poço de Reobote nessa tarde. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que a palavra que o Senhor colocou no meu coração frutifique no seu coração. Porque é maravilhoso. Quando o Senhor me conduziu por essa palavra, talvez se eu tivesse lido ela há 2 semanas atrás, eu não teria sofrido tanto, né, pastor? Eu cheguei chorando no gabinete do pastor semana passada. Porque às vezes a gente acha que não vamos dar conta. Mas na verdade, querido, a gente dá conta sim. A gente é mais que isso. A gente é um poço. E na minha vida e na sua vida fluirão águas. Em nome de Jesus. Que essa palavra frutifique no seu coração. E que ela venha dar frutos. E que você chegue na sua casa entendendo que você é um poço. E que se alguém bater lá e falar: ei, querido, tem uma água aí para me dar? Fala: pera aí que eu vou te dar uma água, querido. Uma água que vai matar a sua sede. Uma água que vai te trazer vida. Uma água que vai trazer transformação. Essa é a minha oração nessa tarde. Amém? Que Deus te abençoe a sua vida poderosamente, pastor.
Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas brotarão do seu ventre. Amém? Existe água de Deus dentro de você. Fique em pé, vamos agradecer o Senhor por esse momento. Quinta-feira nós temos o nosso culto. O pastor Leandro vai estar ministrando a palavra de Deus. E eu quero aproveitar que tem bastante mulheres aqui, convidar vocês também para o nosso, acho que é o primeiro culto de 2019 das mulheres. Então, sábado agora às 20 horas, 19h30, nós vamos estar aqui com o nosso culto das mulheres, amém? E lá no espaço multifuncional, o culto dos homens. Coloque a sua mão. Pai, nós queremos te agradecer neste momento, por tudo que foi falado nessa tarde, Pai. Que nós possamos, ó Deus, em nós ter a água viva, aquela água, Deus, que vai nos manter vivo, saudável, Pai. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa teu povo. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida, bom final de tarde e até quinta-feira ou até amanhã.